Ora, muito boa tarde. Esta sessão foi uma sessão mais completa, se possível, do que as anteriores, porque permitiu ver a evolução em vários países que já desconfinaram, mas também se debruçou sobre outros temas muito variados, desde internamentos, cuidados intensivos, até testes. E eu diria, em primeiro lugar, que da experiência de outros países, e já são alguns, que começaram ou no final de abril ou agora no princípio de maio, a primeira conclusão provisória é de que o R, o indicador de reprodução, de transmissão, não mudou muito. O desconfinamento nesses países não teve consequências sensíveis em termos de surto. São conclusões provisórias, porque têm uma semana e meia, 2 semanas, pouco mais, depende de cada caso, de verificação. O segundo dado importante é o de que o desconfinamento em Portugal, começado a partir do dia 3 de maio, foi um desconfinamento muito contido. Os portugueses foram sensíveis àquilo que lhes foi pedido de fazerem a abertura por pequenos passos. Portanto, a grande maioria continuou a ser muito contida. O que quer dizer que não temos muitos dados que nos permitam retirar conclusões firmes. Não passaram ainda 15 dias, o que significa 6 dias de incubação e 8 dias de comunicação, de reporte às autoridades sanitárias. Ainda não passaram, estão quase a passar. E por outro lado, como o confinamento, a contenção continua muito elevada, nós encontramos um processo sem grandes alterações. O R anda à volta de 1%, na média dos últimos 5 dias, ligeiramente aquém a nível nacional, 0,98%. Mais elevado na região de Lisboa e Valdo Tejo do que na região centro, e aí mais elevado do que na região norte, onde é o mais baixo, 0,91%. Temos 2 momentos que são significativos pela frente. O momento do dia 18, com uma série de aberturas, quer em termos escolares, quer em termos de restauração, quer em termos de estabelecimentos comerciais, e depois o momento do dia 1 de junho, com o regresso ao trabalho de muitos e muitas que se encontram em teletrabalho, com mais abertura em matéria de sistema escolar e também de comércio. O que justifica a razão da escolha de um dia no início, na primeira semana de junho, para fazer a avaliação da abertura a partir do dia 18. E um dia na terceira semana de junho a determinar para fazer a avaliação dos efeitos da abertura a partir do dia 1 de junho. Por outro lado, foi confirmada a tendência das últimas semanas no sentido da diminuição de casos de internamento e de internamento em cuidados intensivos. E também a diminuição em termos de letalidade, isto é, de número de óbitos. Isto significa, como um todo, que tem havido uma comunicação muito boa entre as autoridades sanitárias e os portugueses. Os passos dados estão a ser dados a um ritmo e com uma intensidade que corresponde a esse diálogo entre autoridades sanitárias e portugueses. E isso é positivo. Como é muito positivo haver a realização destas sessões para monitorizar
também para e passam aquilo que é a evolução da pandemia, que é a evolução da pandemia em si mesma e das suas repercussões sociais. Em suma, do muito que foi dito e foi depois debatido, estas são as principais conclusões.